O Santuário Diocesano, localizado em São Luís, no município de Imaruí, ao sul de Santa Catarina, é um testemunho de fé, amor e entrega a Deus. É aqui que estão depositados os restos mortais de Albertina Breckenbrock, a jovem catarinense que fez da própria vida um exemplo de virtude. Ela era uma menina muito devota, muito dada, né? E o brinquedo dela, ela juntava os irmãozinhos dela e os do vizinho, ia no quintal, fazia reza, fazia sepulturas, botava cruzinha, e enfeitava e cantava. Era uma pequena catequista, ensinando as crianças a rezar e brincar, um brinquedo bem bonito, né? Porque era uma catequista, para falar bem a verdade, né? Não era à toa que, desde cedo, Albertina manifestava o desejo de servir a Deus, mas a menina que tanto queria ser freira não chegou a cumprir o seu propósito. Foi morta aos 12 anos por um empregado do pai que tentou violentá-la. Ela morreu degolada, tentando proteger a própria castidade. O que de fato depois o Maneco Palhoça, que é o seu assassino, vem confessar que ela lutou e ela não aceitou se entregar aos desejos dele por motivações religiosas, porque ela dizia: é pecado, Deus não quer. Confirmou aquilo que as pessoas já intuíam. Ela morreu para defender a pureza. Por isso que ela lutou, e ela foi encontrada num gesto de proteção, colocando as mãos entre as pernas para se proteger e colocando seus pés fincados como que numa raiz de árvore para se proteger. E como a parteira da região, doutora Marta, ela garantiu que a Albertina não tinha sido violentada, as pessoas não tiveram dúvida alguma. Ela morreu mártir para defender a fé, para defender a sua pureza. A partir daí, a história da Santinha, como era chamada, se espalhou. O local do martírio ganhou uma pequena capela. Romarias começaram a se tornar frequentes. Não demorou muito para que surgissem os primeiros milagres atribuídos a ela. Logo após a sua morte, as pessoas já iam lá. Havia uma fama de santidade que cresceu diante do primeiro milagre da cura de um paralítico, no primeiro ano que veio, mancando, com dificuldades, e voltou curado. Quer dizer, esse primeiro caso aumentou em muito a fama de Albertina no Brasil inteiro. A revista O Cruzeiro, da época, fez reportagens. A Rádio Guanabara do Rio, que era algo muito difícil, fez reportagens. Isso cresceu. Essa devoção fica ainda mais evidente para quem visita o Memorial de Albertina. O espaço guarda fotos, cartas e uma infinidade de objetos que simbolizam o agradecimento dos fiéis pelas tantas graças alcançadas. Márcio, que vive em São Luís, não perde a chance de voltar ao santuário. Ele acredita que a cura do linfoma, diagnosticado em 2008, foi obra da intercessão de Albertina. Pedi para a Albertina interceder por mim. E que aquela, como se pode dizer, aquela nuvem negra que tinha sobre a minha cabeça, sobre a minha família, que fosse embora, que aquilo tudo acabasse naquele momento. E foi o que aconteceu. Assim como eu pedi, espontaneamente, a graça veio na hora. Eu pude sentir. Senti uma sensação tão boa que eu levantei dali, eu abri a porta do quarto, a esposa estava do lado de fora, eu falei para ela: não precisa mais chorar. Chega de choro, agora daqui para frente é só alegria, porque eu recebi uma graça. Histórias como a de Márcio levaram a Arquidiocese de Florianópolis a entrar com pedido de beatificação de Albertina. O processo teve início em 1952, mas após os primeiros trâmites, parou por vários anos. Por uma série de questões que nós nunca entendemos ao certo, o processo ficou parado em Roma. O primeiro postulador morreu, já tínhamos a Diocese de Tubarão, e quando Dom Hilário, na década de 90, assumiu a nossa diocese, ele se interessou pela causa. Indo a Roma, se informou o que estava acontecendo com esse processo. E nos disseram lá: não, ele está aberto aqui, apenas não foi continuado. Isso é muito bom, porque o que se precisou fazer apenas um processo supletivo para a causa de Albertina, que é de martírio,
que foi bastante rápido, recolher novos testemunhos da continuação da fama de santidade. O supletivo deu bem, processo bem menor, e ela foi proclamada mártir, beatificada como mártir, sem necessitar de um primeiro milagre. O decreto de beatificação de Albertina foi assinado pelo então Papa Bento XVI em dezembro de 2006, mas a jovem catarinense só se tornou beata de fato em outubro do ano seguinte. O título aumentou ainda mais a devoção dos fiéis a Albertina, que se transformou em padroeira da juventude. Um exemplo de fé que agora está prestes a chegar às telas do cinema. Baseado na obra Albertina Berkenbrock, Do Martírio à Santificação, do escritor catarinense Albi Israel da Silveira, o longa conta a história da jovem em duas etapas. A primeira com início em 1925, quando ela tinha apenas 6 anos, e a segunda a partir de 1931, ano em que a menina foi morta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Foi o dia mais feliz da minha vida. A produção é da Boa Nova Filmes, com roteiro de Chico Caprário e direção de Luiz Fernando Machado. A ideia surgiu durante as comemorações do primeiro centenário de nascimento de Albertina no ano passado. Durante meses, a produção entrevistou dezenas de pessoas que contribuíram para a montagem do enredo. A preocupação da equipe era que o filme mantivesse a essência original da história, para não atrapalhar o processo de canonização de Albertina, que segue em análise no Vaticano. Um verdadeiro trabalho de equipe que só foi possível graças a um conceito inovador. A estética da Sopa de Pedra é caracterizada pela integração de anônimos de um meio na construção de obras cinematográficas. Essa integração se dá a partir de processos pedagógicos, onde os cineastas, os diretores da Boa Nova Filmes, trabalham essas vivências mais localizadas da sétima arte. Temos ali dentro dos nossos processos pedagógicos do curso de cinema de preparação para a execução das obras, as disciplinas de som, foto, produção e arte. A pré-produção do longa começou em novembro do ano passado. Foram cerca de 2 meses de preparação até o início das captações. No total, a produção mobilizou cerca de 3.000 pessoas, a grande maioria voluntários. Foram eles que ajudaram a dar vida aos cerca de 30 cenários de época e às quase 20 locações que aparecem no filme, além de atores renomados na cena catarinense, que aceitaram trabalhar de forma voluntária. O filme ainda conta com pelo menos 100 estreantes, que receberam um curso de formação para atuar no longa. É o caso das irmãs Suiene e Juliane, de Imaruí, que interpretam Albertina nas 2 fases do filme. O momento mais difícil para mim foi no dia que a Albertina ia morrer. A gente se coloca num personagem muito pesado, muito emocionante. E eu recebi várias orientações, inclusive ajuda, porque eu achei que eu não ia conseguir, porque é muita pressão, né? Daí eu fiquei nervosa, porque ela tinha que fazer várias ações, assim, que é muito rápido. E foi tudo muito intenso pra mim, sabe? Eu achava que pra mim era muito difícil, porque às vezes eu tinha que tomar conta de fazer todas as minhas partes sozinhas, porque a minha irmã tinha que estudar o dela e eu a minha. E pra mim, eu acho que depois de tudo isso, pra mim vai ser um filme e vai ser, tipo assim, todo aquele trabalho valeu a pena. A produção contou com o apoio da Prefeitura de Imaruí, além de uma série de empreendimentos locais. Nada foi pago, tudo foi trocado, compartilhado. Para selar o projeto, a ideia inicial era fazer uma grande sessão de estreia, mas a pandemia de coronavírus obrigou a produtora a adiar os planos. Em vez disso, a primeira exibição será por streaming. Os espectadores poderão comprar o ingresso pela internet e assistir ao filme no conforto de casa, no dia de Corpus Christi. No segundo momento, a gente também vai estar fazendo a comercialização dos DVDs e buscando por licenciamento em canais religiosos ou não. Temos também a opção do vídeo on demand, onde nosso agente Fabrício Calef, em Milão, já está negociando com alguns canais e também vai fazer esse agenciamento nos festivais na Europa para a gente poder estar inscrevendo tanto em Cannes, quanto no Oscar, quanto em outros festivais que têm uma representatividade legal no globo terrestre. Resultado de um grande movimento de integração e mobilização popular,
O longa Albertina tem legenda em 6 idiomas e promete levar ao mundo a história da menina que conquistou o céu e o coração de todo um país. E Albertina, com 12 anos, viveu como qualquer criança, mas com um olhar a mais, um olhar sobrenatural, essa experiência de fé e de amor aos irmãos. Tanto é que nós traduzimos isso como virtudes, né? Virtude da fé, da esperança e da caridade, que todo candidato aos altares deve ver. Então o filme demonstrou isso de uma forma bonita, poética, simples e, repito, sobrenatural. As pessoas verão uma história de amor, profundamente de amor a Deus e com as pessoas. E neste tempo de tanto fechamento, tanta polarização, tanto individualismo e indiferentismo, a história de amor de Albertina com Deus e com as pessoas pode ajudar a gente a repensar os valores que a gente cultiva no coração.